Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, passando mais uma vez para compartilhar um texto das Escrituras conosco. Quero lhe pedir, por gentileza, você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no link abaixo, Pastor Antônio Prado, dá um like aí, dá um joinha e ativa o sininho para que você possa receber as notificações posteriores, por gentileza, tá bom? O texto que eu trago para a gente meditar hoje se encontra no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4 de João, versículo 13 ao 15, que nos diz assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Glória seja dada ao nome de Jesus. Esse texto é um daqueles textos que nós chamamos de texto clássicos das Escrituras. É a passagem que Jesus vai tratar com a mulher samaritana, não é? O texto que nós lemos fala do tratamento de Jesus com a mulher samaritana, que ia todos os dias à fonte de Jacó para extrair água da fonte. O texto inicia-se, eu quero a partir do verso 6, iniciar ele do verso 6, dizendo que Jesus, cansado do caminho, ele chegou em Samaria e se assentou-se à beira daquele poço, daquela fonte. E essa mulher veio para tirar água e ele disse: dai-me de beber. E a mulher chega para ele, você vai ver isso no verso 6 em diante. A mulher chega para ele e diz: como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não tinham comunhão com o samaritano, como é do nosso conhecimento. Jesus chega para ela no verso de número 10 e diz: se tu conheceres o dom de Deus, ou seja, o amor, e quem fala contigo, você pediria: dai-me de beber, e ele lhe daria água viva. E aí Jesus começa a discorrer um diálogo com aquela mulher. O assunto é iniciado através de um pouco de água. Isso aqui no caso é um cafezinho quentinho, acabamos de fazer, tá bom? No caso aqui, o assunto é iniciado através de um pouco de água. E aí aquela mulher começa a comunicar com Jesus e fala: mas por acaso tu és maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, bebendo dele próprio, e os seus gados e os seus filhos? E aí Jesus vai entrar no verso que eu li com vocês. Jesus disse: qualquer que beber desta água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho para te dar, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Primeiro, vai saciar a sede que você tem. Segundo, vai fazer jorrar uma fonte para a vida eterna. Então é dentro desse texto que o Espírito Santo ministrou a linha de raciocínio que eu quero compartilhar com vocês. Essa mulher, ela usava um cântaro para transportar água todos os dias. Os cântaros eram feitos de barro, não é? E aproximadamente comportava 12 litros e meio de água. Então essa mulher ia todo dia até aquela fonte, pegava a água, colocava no cântaro e levava para sua casa. E não era só isso, tinha todo o trabalho para tirar a água daquele poço. Segundo os estudos que nós fizemos, esse poço ele tinha aproximadamente 23 metros de profundidade. Então essa mulher chegava no poço, ela tinha que pegar na manivela, descer o balde pela corda, encher o balde, puxar pela manivela para cima, pegar a água e jogar dentro do cântaro para poder trazer.
Então era um trabalho dificultoso. Então nós estamos diante de uma mulher que ela anda constantemente para buscar água num cântaro que comportava 12,5 litros de água, e chegava lá, tinha todo aquele trabalho ainda de abaixar o balde aproximadamente 23 metros para baixo e puxar para cima. Então era algo trabalhoso. Então nós estamos diante de um texto de uma mulher que vinha desenvolvendo dias trabalhosos. Ela vinha desenvolvendo algumas atividades que trazia sobre ela momentos dificultosos. E esse cântaro que ela coloca nas costas para levar todos os dias se tornava um grande fardo, um grande peso. Então nós estamos diante de uma mulher que carregava um fardo pesado todos os dias. Os dias eram dificultosos, os dias eram trabalhosos, e como se não bastasse isso, ela ia tirar água no poço a hora sexta. Está no verso 6, no final do versículo. E a hora sexta, no nosso horário aqui, equivale ao meio-dia. A hora sexta que a Bíblia fala, para o nosso costume aqui dentro do nosso horário, era equivalente ao meio-dia. Agora, uma coisa que é interessante nós abordarmos é isso. Essa mulher é o seguinte: carregava um fardo pesado, que era o cântaro, e era dificultoso, trabalhoso para ela. Os dias dela eram trabalhosos, o fardo era pesado, e ainda meio-dia, o calor em Israel, lá na Palestina, ao meio-dia, gente, é um calor escaldante. O calor chegava de 35 graus a 50 graus, e não era comum as pessoas ir buscar água, esse horário no poço. O comum era pela manhã de 5 a 5 e meia, ou talvez de tarde, 6 horas, 5 e meia, 6 horas, quando o sol está mais baixo. E por que essa mulher ia a esse horário? Porque essa mulher, ela tinha umas dificuldades. Essa mulher enfrentava algumas coisas que fazia ela se sentir envergonhada, humilhada, aleluia. Então acompanhe minha linha de raciocínio. Ela está indo para o poço e ela está achando que é mais um dia, ou seja, o poço é o mesmo, a água que está lá dentro, a corda, o balde, a manivela, o caminho que ela faz é o mesmo, mas o que ela não sabia, que aquele dia seria um dia diferente de todos os outros. O que ela não sabia, que aquele dia o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, estava ali na fonte para se apresentar para ela como fonte da água da vida. O que ela não sabia é que naquele dia Deus havia marcado para curar as feridas da alma desta mulher. O que ela não sabia é que não era mais um dia, era o dia, era o dia da cura, era o dia do tratamento com Deus. E escuta o que eu vou lhe dizer: quando Deus começa a tratar com um homem, ele cura as feridas, ele liberta, ele transforma. E eu vou lhe mostrar por que essa mulher não ia 5 às 5 e meia da manhã pegar água, ou 5 e meia da tarde, no finzinho da tarde, porque o histórico dela não era um histórico que fazia ela se sentir honrada diante da cultura da época, diante do contexto cultural da época. E eu vou mostrar para você o que deixava ela envergonhada e humilhada, que está do versículo 16 ao 18, quando Jesus trata com ela: olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede, e essa água vai fazer jorrar dentro de você uma fonte para a vida eterna. Ela diz: Senhor, dai-me de beber, para que eu não venha mais aqui, que eu não precise mais vir aqui tirar água. Aí Jesus fala para ela: vai e chama teu marido, verso 16, e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aqui está a motivação, porque essa mulher não ia cedo tirar água, porque de manhãzinha a água era mais fresca. Mas nesse momento de manhã, as mulheres de Samaria que se
consideravam de boa reputação estariam ali e provavelmente teceriam comentários para humilhá-la, para envergonhá-la. O clima não seria confortável para ela, porque uma mulher dentro desse contexto histórico que tivesse mais do que um marido, ela não era considerada uma pessoa de boa reputação. Então Jesus chega para ela e fala: vai buscar o teu marido e vem aqui. Ela falou: Senhor, eu não tenho marido. E ele diz: é verdade, você teve 5, e o que você tem agora não é teu, porque ela não tinha casado ainda com ele. Então nós estamos diante de um quadro de uma mulher, aleluia, que trazia marcas do passado. Ela teve 5 relacionamentos, e em todos esses relacionamentos ela não obteve sucesso. Esses relacionamentos deixaram marca, deixaram feridas, deixaram angústia no seu coração, e agora ela se sente envergonhada, porque a área sentimental dela não era bem sucedida. Uma mulher que tivesse mais do que 5 maridos, mais do que um marido, melhor dizendo, dentro daquela cultura. Por favor, não me julgue e não tenha como machista, tá bom? Mas eu estou falando dentro da cultura da época, ok? Uma mulher que tivesse além de um marido era considerada uma pessoa repudiada, então a reputação dela não era boa, e isso fazia ela se sentir humilhada, se sentir envergonhada. Quem sabe ela poderia pensar: nossa, eu nunca dou certo com ninguém, os meus relacionamentos não são saudáveis, os meus relacionamentos não prosperam. Então ela chega meio-dia achando que é mais um dia, é mais uma água que ela vai pegar, como de costume, é igual outros dias. Mas naquele dia Jesus estava ali para tratar as feridas da alma daquela mulher. E eu quero lhe dizer que se você se colocar aos pés de Jesus, aleluia, e receber Ele como fonte de água da vida para você, Ele vai saciar a sede da sua alma, Ele vai curar as feridas internas, as feridas que o homem não consegue curar, as feridas que os homens não enxergam, as feridas que os homens não têm acesso, as feridas que médico nenhum pode curar. Mas Jesus marcou aquele dia para tratar as feridas daquela mulher, e eu não tenho dúvida que com essa palavra Jesus quer tratar algumas feridas de algumas pessoas nesse dia. Quem sabe você está diante de uma situação que desqualifica você, quem sabe você está diante de um quadro que você está se sentindo envergonhado, envergonhada, humilhada, cabisbaixo. Quem sabe é a sua reputação que está em jogo. Mas deixa eu lhe dizer, aquilo que a sociedade da época desprezou, Jesus foi lá e acolheu. Jesus é especialista em resgatar aqueles que a sociedade não dão valor, aqueles que a sociedade repudia. Então Jesus chega ali para tratar a situação daquela mulher, para tratar a alma daquela mulher, e Ele se apresenta como uma fonte da água viva. Ou seja, Jesus está dizendo: se você beber da água que eu tenho para te dar, ela vai gerar vida em você. E Jesus, através desse tratamento, ele começa a gerar vida dentro do coração daquela mulher. Escuta o que eu lhe digo: as feridas daquela mulher não eram externas, então Jesus começou a tratar de dentro para fora. E é esse o propósito dessa ministração, que Jesus comece a tratar as feridas do nosso coração de dentro para fora, que Jesus possa curar as feridas da tua alma no dia de hoje. E quando ela começou a se relacionar com Jesus como fonte da água da vida, a vida dela mudou completamente. Aquele encontro foi um divisor de águas. Até então ela busca felicidade em relacionamento, até então ela busca felicidade e contentamento, ela procura saciar sua sede de felicidade nas pessoas, nos homens, e até aquele prezado momento ela nunca encontrou a verdadeira felicidade. Eu quero lhe dizer uma coisa: felicidade verdadeira é só em Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nós aprendemos uma coisa: Jesus é a fonte da nossa felicidade. Relacionamentos são bons, relacionamentos é coisa de Deus, mas
os relacionamentos que nós temos, eles não têm poder de nos fazer se sentir completo, realizado, mas Jesus, como fonte da água da vida, pode. E Jesus começa a tratar aquela. Você vê que quando ela começa a se relacionar com Jesus, Jesus cura as feridas dela. Aquele momento, naquele tratamento de Jesus nas feridas, se torna um divisor de água. Escuta o que eu vou lhe dizer: a sua felicidade está no teu relacionamento com a fonte da água da vida. A minha felicidade está quando eu começo a me relacionar com Jesus. E é interessante que quando Jesus toca nesse assunto, vai lá, chama o teu marido e vem cá, a impressão que dá é que Jesus, ele está tentando expor as feridas dela. A impressão que dá é que Jesus está fazendo questão em tocar em áreas que machuca ela, mas o propósito aqui de Jesus não é esse. Assim como nós primeiro precisamos limpar as feridas, para depois deitar o remédio necessário, colocar o remédio necessário. Era o que Jesus estava fazendo. Jesus estava tocando na ferida para limpar, para tirar a sujeira, para tirar as infecções. Se Jesus está tocando em áreas que você não gostaria de tocar, é porque Ele está limpando e Ele tem poder de curar. E aí Jesus se apresenta para ela como fonte da água da vida. Quando Jesus fala dessa água, Jesus está mencionando da presença do Espírito Santo e da graça que fluiria dentro dela, satisfazendo o vazio do homem interior dela. Quando Jesus disse assim: a água que você beber, essa água que se você beber vai saciar a sua sede e vai fazer jorrar para a vida eterna, ele está se referindo ao Espírito Santo e à manifestação da graça do Espírito Santo que preenche o vazio de todos os homens. Escuta o que eu vou lhe dizer: só Deus pode preencher esse vazio que está no seu coração. Por isso se relacione com Ele. Só o Espírito Santo de Deus, através da sua graça, pode preencher o vazio do nosso coração. Veja ainda o que está em João 7, 38 e 39. Jesus se levanta no último dia da festa e diz assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele, do Espírito que havia de receber, o que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Veja bem que com a mulher samaritana ele diz que se ela beber daquela água, ela não vai ter mais sede, e aquela água vai fazer jorrar uma fonte para a vida eterna. Ele está falando do Espírito Santo, ok? Da manifestação do Espírito Santo. Aqui ele já não é mais uma fonte, aqui é rios. Ele diz assim, ó: quem crê em mim, mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, é como diz as Escrituras. Nós precisamos crer em Jesus como diz as Escrituras. Aí ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, ou seja, de dentro para fora. A manifestação do Espírito Santo começaria como uma fonte, mas viraria rios. Por isso eu quero te aconselhar: deixa o Espírito Santo inundar o teu ser, deixa a manifestação do Espírito Santo fluir dentro de você, deixa ela fluir de dentro para fora, deixa o Espírito Santo te encher, deixa ele te conduzir, deixa ele te curar, deixa ele te restaurar, deixa ele tratar nas feridas que os homens não têm acesso. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo iniciaria como uma fonte e consequentemente viraria um rios de águas vivas. Então rios de água viva que fluiria do ventre daqueles que crescem, ou seja, de dentro daqueles que acreditam jorra água viva, água que gera vida. Escuta o que eu vou lhe dizer: o Espírito Santo quer curar pessoas, o Espírito Santo quer encher pessoas, para através das nossas vidas nós gerarmos vida para aqueles que estão em nossa volta.
Após ela se relacionar com Jesus como a fonte da água viva, ela teve as suas feridas saradas, a sua sede saciada. Glória a Deus. Ela teve a sua sede saciada. Quando você vai lá no verso 28, está escrito assim, ó, o verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ou seja, aquele cântaro que no início da ministração eu te disse que representaria um fardo pesado. Quando Jesus começou a tratar, lavar ela por dentro, ela abandonou aquele fardo pesado ali nos pés de Jesus. Eu quero te aconselhar pela palavra, abandona nos pés de Jesus esse fardo pesado. Tem gente que vai ouvir essa ministração que está com fardo pesado, os dias têm sido dificultosos, os dias têm sido trabalhosos para você. Quantas vezes você pensa em desistir, pensa em abandonar tudo? Tem pessoas que pensam em tirar até a própria vida por causa do fardo pesado. Olha o que ela fez, e deixou ali o seu cântaro, aquilo que representava um peso, aquilo que representava um fardo pesado, ela deixou nos pés de Jesus. Escute o que Jesus manda eu lhe dizer para você que está vivendo dias dificultosos, dias trabalhosos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus 11, do verso 28 em diante. Jesus quer trocar esse fardo pesado que está sobre as suas costas por um fardo leve. Abandona nos pés de Jesus essa carga pesada, abandona nos pés de Jesus esse cântaro. Jesus quer te curar, Jesus tem novidade de vida, Jesus quer manter quer providenciar um encontro com você para curar as feridas da tua alma, te lavar por dentro, saciar as tuas sede, para que você abandone esse fardo pesado, para que você abandone esse cântaro. E é interessante que essa mulher, ela sempre procurou saciar a sua sede em fontes terrenas. Todo dia ela ia naquele poço pegar água. Por quê? Porque ela queria saciar a sede dela em coisas dessa terra. Escuta o que eu vou lhe dizer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Não é nessa terra que encontraremos as fontes, a fonte, melhor dizendo, que sacia a nossa sede. As fontes terrenas não têm poder de saciar a nossa sede, a sede da nossa alma. Só Jesus Cristo de Nazaré, como fonte da água da vida, pode saciar. Então esta mulher, ela procurou saciar sua sede em fontes terrenas, por isso ela continuava sedenta. Escuta o que eu vou lhe dizer: se você quiser saciar a tua sede nas coisas dessa terra, você nunca vai estar satisfeito, porque as coisas dessa terra não tem como satisfazer nós que somos cristãos por completo. As coisas dessa terra nos satisfaz momentaneamente, mas Jesus não. Jesus é a fonte de contentamento, Jesus é a fonte da felicidade, Jesus é a fonte que sacia a nossa sede, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é a fonte da nossa esperança, Jesus é a fonte dos nossos recursos, Jesus é a fonte de força que nós temos, Jesus é a fonte. Então ela buscava continuamente nas fontes terrenas, por isso continuava sedenta, se tornando alguém que só buscava a sua satisfação pessoal, pois o que importava era a sua felicidade, e que por sinal até aquele exato momento ela nunca tinha conseguido. Por quê? Porque estava buscando em coisas da terra, fontes terrenas. Mas quando ela abandonou aquele fardo pesado, o cântaro, ela começou a sentir a necessidade das pessoas. Veja bem que no verso 28 ela abandona o cântaro. Por quê? Porque ela foi tratada. Jesus tratou as feridas dela, Jesus saciou a sede dela, aleluia. E quando ela abandonou aquele fardo pesado,
ela começou a sentir a necessidade das pessoas. Olha o que está no verso 28 ao 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura este é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Veja bem, quando ela foi tratada por dentro, de dentro para fora, quando Jesus saciou a sede dela como fonte da água da vida, quando ela abandonou o cântaro que representava o fardo pesado que estava oprimindo ela, ela começou a sentir a necessidade das pessoas. Ela entrou na cidade de Samaria, chegou lá e começou a pregar para aquelas pessoas: olha, eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, eu encontrei alguém que revelou a minha vida, eu encontrei alguém que me sarou por dentro, que tratou as minhas feridas, porventura ele não é o Cristo? Quando ela começou a falar, a evangelizar, ela trouxe os homens daquela cidade até Jesus. Jesus curou as feridas dela, Jesus tratou com ela, ela abandonou o cântaro e se tornou uma missionária. Ela começou a levar pessoas para Jesus. Aí você vai ver que nos versos seguintes ela vai ter o desejo agora de saber aonde é o lugar certo de adorar. No verso 20 ela diz assim: os nossos pais adoram neste monte. Ela está apontando para o monte Gerizim, em Samaria, onde tinha um monte onde os samaritanos adoravam. Ela diz assim: os nossos pais adoraram neste monte, vós dizei que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. E aí Jesus vai responder: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Verso 23, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aquela mulher, depois que teve as feridas saradas, depois que ela abandonou o cântaro, ela começou a trazer pessoas até Jesus e agora ela quer aprender a adorar do jeito certo. Só que ensinaram a ela que o Deus que eles buscavam era um Deus que só se manifestava ali, era um Deus que era limitado à região local. Jesus diz: não, a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo: chegou a hora que em qualquer lugar que invocarem o nome do Senhor, aleluia, em espírito e em verdade, ele vai receber adoração. Mas quando é que ela sentiu a necessidade de aprender a adorar do jeito certo? Quando as feridas foram saradas, quando a sede foi saciada e quando ela abandonou o cântaro. Aí ela quer adorar, porque eu quero adorar porque ele curou minhas feridas, eu quero adorar porque ele saciou a minha sede, eu quero adorar a Deus porque Deus tratou comigo e fez um divisor de águas na minha vida. Escuta o que eu vou lhe dizer: vai para os pés de Jesus, faça de Jesus a fonte, aleluia, da água da vida para você. Faça de Jesus a fonte da sua alegria, se relacione mais com Jesus. E você vai ver aqui, e aqui eu já termino, que não tinha mais ninguém, porque Jesus mandou os discípulos comprar comida, estava ela e Jesus. O que é isso? Aleluia, era um momento de relacionamento particular. Então eu quero te orientar: vai se relacionar na intimidade, vai se relacionar no particular, que Jesus vai saciar as tuas sedes, vai curar as tuas feridas, vai fazer você entender que esse fardo pesado precisa ser abandonado e vai te ensinar a adorar do jeito certo. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus, a fonte da água da vida que sacia a sede da alma do ser humano. Permita eu orar por você. Bendito Deus e eterno Pai, aonde chegar o alcance da minha voz, meu Deus, sacia a sede dessa alma, cure as feridas internas dessa alma, faça ela entender, faça essa alma entender que é tempo de abandonar esse fardo pesado, faça essa alma entender que o Senhor é a fonte da água da vida, só o Senhor pode saciar a nossa sede. Muito obrigado, Senhor, e continue nos ajudando, em nome de Jesus. Amém.